Bom dia, galera. O tema de hoje é a banda mais bem sucedida do mundo. O tema de hoje são os Beatles. Quem me conhece já suspeitava que eu ia fazer um vídeo sobre os Beatles, porque eu sou muito fã dos Beatles desde que eu era pequeno. Vou mostrar umas coisinhas que eu tenho dele aqui. Eu tenho o CD The Beatles, o álbum branco, como dizem. Eu ainda sou daqueles que compram CDs. Eu tenho o CD do Abbey Road, Sgt. Pepper, Yellow Submarine, Help, a coletânea Number One, que me fez virar fã da banda. Que eu ouvi ela quando era novo, peguei gosto, fui pesquisar sobre a banda e me apaixonei pela música. Também tem essa caneca super bacana do Hard Day's Night. Tem um monte de palhetinhas dos Beatles, o George, John. Eu tenho esse livro super bacana dos Beatles, que eu vou falar dele mais tarde. Um LP, um disco de vinil, né? Esse aqui, olha só que legal, uma coletânea também. A foto do primeiro álbum deles. E aqui, no mesmo lugar, na mesma posição, quando eles tiraram anos depois. Muito bacana. Também tenho ali um pôster. Então, eu como fã não podia deixar de falar dos Beatles em um vídeo sobre música, não é? Então, vamos contar rapidinho como é que foi a história da banda. Era uma vez, no final da década de 50, um garoto chamado John Lennon. E ele tocava guitarra em uma banda aquelas bandas de adolescentes, que só para se divertir, de ska na época. E ele conheceu outro garoto, chamado Paul McCartney, que também tocava violão, e ele chamou para a banda dele. E foi aí que começou a história da dupla compositora mais famosa do mundo. Paul McCartney conhecia um guitarrista chamado George Harrison e chamou também para a banda. Só que ele era muito novo e o John Lennon não quis, mas mesmo assim aceitou. Por fim, depois de um tempo, o último a entrar foi o baterista Ringo Starr. E muita gente considera ele o cara mais sortudo do mundo porque ele entrou na banda nos últimos segundos. Pronto. Estava aí a banda que viria a ser a mais bem sucedida da história. Os Beatles como a gente conhece hoje. E eles também têm outros nomes. A gente chama ele dos Garotos de Liverpool, de Fab Four, dos Reis do Iê. Então, eu consigo diferenciar a carreira deles em 3 fases. A fase de boy band, que foi no comecinho, quando eles eram os ícones das mulheres, da juventude, e tocavam com aqueles cabelinhos arrumados, aquelas gravatinhas e tudo mais. A segunda fase, que foi a psicodélica, que eles estavam tipo no movimento hippie, naquela fase de contracultura, que tinha muitas drogas também. E a terceira fase, que é a fase mais séria deles, que culminou no fim da banda. Então, da primeira fase, a fase de boy band, eles tocavam muito em clubes, em bares, e não tinham muita perspectiva para fazer uma gravação séria assim. E muitas gravadoras não queriam eles, achavam que eles não tinham talento ou carisma suficiente. Mas George Martin, que é um produtor, foi produtor deles a vida toda, gostou do carisma dele e viu que o talento podia dar uma florada ali. Então eles gravaram os primeiros CDs que era como se eles estivessem tocando ao vivo. Não tinha muita qualidade sonora, eles não faziam muitos arranjos elaborados. E foi um sucesso, né? Teve a Beatlemania. Para quem não sabe, a Beatlemania foi praticamente um movimento dos fãs dos Beatles, mulheres, que, como hoje acontece com Justin Bieber Restart, via neles um ícone da masculinidade. Viam eles como ícones e queriam segui-los. Então, a Beatlemania foi uma coisa quase inédita, assim, abriu o mercado dos Beatles pro mundo inteiro. Eles viajaram para os Estados Unidos, tiveram grandes sucessos e eles queriam explorar ao máximo esse sucesso. O auge da Beatlemania foi quando eles lançaram o álbum A Hard Day's Night.
Essa primeira fase foi meio bobinha, aquela do sucesso dos menininhos e das menininhas atrás, aquela letra sobre amorzinho, mas começou a mudar quando no álbum Revolver eles resolveram ficar no estúdio e ver como é que funciona uma gravação de estúdio, se dedicar àquelas gravações. E eles começaram a ver as possibilidades que fazer música no estúdio tinha para fazer uma música refinada, uma música elaborada. E eles faziam grandes músicas nessa época psicodélica, que foi uma época meio drogada, meio maluca, peculiar. Eles pararam de fazer shows, eles eram tão bons que só vendendo álbuns eles conseguiam se sustentar. E se sustentar bem. O auge dessa época psicodélica foi quando eles lançaram esse álbum aqui, o Magical Mystery Tour. Nossa, foi muito sem noção. Eles também fizeram um filme que foi um fracasso de vendas. Nossa, você vê o tanto que eles estavam drogados ali. Mas o movimento hippie era assim, a estética da época era assim, e eles foram juntos. E apesar de parecer tão estranho o visual, essa época foi um caldeirão de criatividades. É difícil ter uma banda fazer tanta música boa, diferente e inovadora junta só nesse curto período de tempo. Mas veja bem, o visual era bizarro, a música era ótima. Saindo dessa fase psicodélica, eles começaram a ter um projeto novo. Eles queriam voltar à música como era quando eles começaram, o rock mais puro mesmo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. E eles fizeram o último show da vida deles no telhado do estúdio. E foi muito surpresa, que eles não avisaram nada, só chegaram lá em cima e começaram a tocar. Imagina você tá lá lavando louça, olha pela janela e vê os Beatles tocando. Teve uma muvuquinha, chegou polícia, mas ficou pra história esse show. E por fim, o último álbum da banda, também que foi uma obra-prima, o Abbey Road, que tem essa capa famosíssima aqui, todo mundo conhece, uma obra-prima e último CD da banda. Então, eu só dei uma pincelada na história da banda para vocês saberem o mínimo que precisam saber sobre os Beatles. E agora eu vou tentar explicar por que eles são a banda mais bem sucedida da história. Principalmente por causa das inovações que eles trouxeram, não só da música em si, da estrutura da música, dos instrumentos, mas de vários outros suportes relacionados à música. Quer ver um exemplo? Sabe a capa do álbum? Você abre e tem várias letras das músicas, tem fotos da banda e tudo mais. Foram eles que começaram com isso, não tinha antes, e eles resolveram colocar as letras das músicas, algumas fotos extras. Isso existe até hoje, foi uma forma legal de se relacionar com os fãs. Eles também abriram portas para o mercado britânico quando começaram a fazer muito sucesso. E hoje o mercado fonográfico britânico a gente sabe que é um dos maiores produtores de música, e música boa por sinal. Com aqueles filmes que eu falei que eles faziam, eles começaram a dar corda para o que hoje é o clipe musical. Também foram eles que começaram a fazer shows em céu aberto, em estádio lotado, igual tem muitas bandas hoje, Coldplay, ou então
Queen antigamente, que tinha essa fama de lotar estádios, mas foram os Beatles que começaram com isso. Eles também participaram da primeira transmissão ao vivo de televisão no mundo. Eles cantaram aquela música All You Need Is Love para mais de 26 países numa transmissão ao vivo. Então, será que eu preciso falar mais? Será que eu preciso falar o tanto de CDs que eles já venderam? Ou o tanto que eles marcaram a cultura ocidental? Bom, acho que é consenso dizer que os Beatles, se não a melhor, foi a banda mais bem sucedida da história. Para finalizar, eu vou mostrar alguns produtos relacionados a bandas que são muito legais. Vou começar por esse livro que eu falei antes, The Beatles, a história por trás de todas as canções. Ou seja, é o livro todo falando a história de cada música que eles gravaram. Tem algumas fotos também, mostra o álbum, a história por trás do álbum também, a história por trás de cada música. Se você é fã do Beatles e ainda não leu esse livro, você está perdendo muito. Eu quero falar desse aqui também, que não é só para os fãs do Beatles. É uma ótima forma de quem não conhece a música da banda ainda, se apaixonar pela banda. É um musical sobre um rapaz chamado Jude, que sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos em busca do pai dele. E mostra muito bem esse lado das guerras, do movimento hippie, movimento pacifista. E cara, tem muitas músicas boas dos Beatles regravadas, a fotografia é excelente. Imperdível esse filme, você tem que assistir esse filme. We're in the middle of a revolution, Jude, and what are you doing? Doodles and cartoons? Oh, I'm sorry I'm not the man with the megaphone, but this is what I do. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Music's the only thing that makes sense anymore, man. You can start. Uma última coisinha é sobre o documentário da BBC chamado Beatles on Record, que vai falar sobre a vida dos Beatles, a história de cada álbum, de uma forma muito legal. Colocaram fotos novas, entrevistas inéditas, filmagens inéditas. E eu achei alguns trechos desse documentário nesse vídeo aqui. Se você se interessou, você pode clicar, eu vou botar na descrição do vídeo aqui. Eu também estou pensando em colocar uma sugestão de música para você ouvir no final de cada vídeo, né? Faz sentido, vlog sobre música e eu dou uma sugestão de música. Bom, como hoje foi o tema Beatles, não tem como fugir do assunto. Então eu sugiro que você ouça Hey Jude. É uma música super conhecida, mas eu acho que representa bem os Beatles na questão de sua popularidade. Então você clica aqui, já vai direto no link, curte a música, gostou da música? Procura mais. Esse é sempre o meu lema na questão de gosto musical. Se você tem algum tema para sugerir para o próximo vídeo, você escreve aqui nos comentários e quem sabe eu não uso esse tema para fazer o próximo vídeo, né? Bom, gente, esse aqui foi o terceiro vídeo do Me Dá Um Lá TV. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito gosto. Eu sou fã dos Beatles. Eu queria falar muito mais. Podia dar 1 hora de vídeo que eu continuava falando sobre os Beatles. Se você gostou, eu sugiro que você procure mais sobre a banda, ouça as músicas da banda. E você também pode ver o vídeo aqui do 4 Coisas, que fala sobre os Beatles. É do Pablo Peixoto. Eu sou muito fã desse cara. A inspiração desse canal veio do canal 4 Coisas. E você vê aí, tem muita coisa legal sobre os Beatles também. Se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos que saem todo domingo. E até a próxima.